E aí pessoal, aqui é o Danilo do Finanças em Desenho e essa aqui é a quinta aula do curso gratuito Introdução aos Investimentos. Peço que vocês também ajudem o canal a crescer. Se gostarem do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e ativem o sininho aí para receber as notificações quando eu lançar novos conteúdos. Nessa aula a gente vai falar de um tema muito importante, mas que muitas vezes é deixado um pouco de lado, que é a parte de proteções, basicamente a parte de plano de saúde e seguro de vida. Todo projeto financeiro precisa de tempo para ser concluído e alguns vão precisar de muito tempo. Fazendo uma analogia, se a gente for fazer uma viagem longa de carro, a gente sempre vai fazer uma revisão antes de pegar a estrada para garantir que todos os itens de segurança estão em perfeito estado de funcionamento para que todos os passageiros estejam protegidos durante a viagem. E isso não é nem um pouco diferente em relação aos investimentos. E é por isso que antes de investir, a gente precisa primeiro falar dos produtos de proteção financeira. As nossas estratégias financeiras costumam seguir um modelo de acúmulo versus tempo. Então, quando a gente planeja da forma correta, vira só uma questão de ficar aportando mês a mês, fazer um acompanhamento e, mais cedo ou mais tarde, aquele objetivo vai ser concluído. Pode ser concluído no prazo, pode ser concluído até antes do prazo. Mas agora pensem comigo em algumas situações específicas. Imagine uma pessoa solteira e sem filhos que está dirigindo e de repente ela pode ser atingida por um carro que ultrapassa o farol vermelho e por causa desse acidente ela acaba ficando totalmente dependente de uma cadeira de rodas para se locomover e não consegue mais exercer sua profissão. Ou imagine uma pessoa jovem, casada, com filhos, talvez empresária, que ao fazer um check-up descobre um câncer e descobre também que o plano de saúde não vai cobrir várias coisas, como medicações, talvez alguns tratamentos específicos ou procedimentos cirúrgicos, e que a soma dos custos vai dar aproximadamente R$100 mil e que essa pessoa ainda vai precisar fazer um tratamento e passar 10 meses sem poder trabalhar na empresa. Bem no momento onde a empresa está com as finanças muito frágeis porque acabou de fazer muito investimento na sua operação. Ou talvez um autônomo muito bem sucedido que trabalha com as mãos, talvez um cirurgião, por exemplo, que ao fazer o trajeto de uma cidade para outra é fechado por um caminhão e nesse acidente ele acaba perdendo permanentemente o movimento de uma das mãos e não vai mais conseguir exercer a sua função como cirurgião. A gente também pode pensar em um pai de família, jovem, maior renda da casa, que em um episódio de violência urbana acaba perdendo a vida e deixa esposa e filhos com uma renda muito menor do que a que eles tinham antes, sem ter condições de arcar talvez com a escola dos filhos e sem ter condição de arcar com o processo de inventário do patrimônio que essa pessoa possuía, que agora está todo bloqueado pela justiça e vai gerar altos custos para que seja transmitido para seus herdeiros. Todos esses cenários possuem uma coisa em comum: eles não poderiam ser previstos antecipadamente. São histórias muito tristes, mas que acontecem todos os dias com centenas de brasileiros e destroem vários planejamentos financeiros e várias famílias. É justamente por essas situações serem imprevisíveis e a gente não saber se um dia elas podem acontecer conosco, além de gerar gastos altíssimos, que a gente acaba precisando contratar soluções de proteção financeira como seguros de vida e planos de saúde. O papel dessas soluções no nosso planejamento financeiro é como o papel das travas de quem pratica escalada. Se por acaso acontece algum tipo de deslize, essa pessoa vai parar na última trava colocada e vai poder retomar a escalada dali para frente. Ela não vai direto até o chão. E é justamente esse o papel das soluções de proteção no nosso planejamento. Se por acaso a gente passar por algum tipo de imprevisto muito sério de saúde que poderia acabar, destruir todo o nosso planejamento, isso não vai acontecer. A gente vai poder retomar dali para frente com tranquilidade, sabendo que o nosso patrimônio está protegido. Vamos começar falando dos planos de saúde. Para que eles servem realmente? Muita gente acha que os planos de saúde servem para cobrir os custos de consultas e exames. Eu mesmo já ouvi muitas vezes as pessoas falarem: eu não preciso de um plano porque eu pago meus exames e consultas no particular. Essa não é a função principal de um plano de saúde. A função principal é custear internações, procedimentos cirúrgicos, tratamentos e outros gastos hospitalares, que muitas vezes podem chegar na casa de centenas de milhares de reais. Se essas pessoas que economizam com planos de saúde e pagam exames e consultas em particular
soubessem que um único dia numa UTI pode custar aproximadamente 15 ou 20 mil reais e que muitas internações duram muito mais do que um dia, elas provavelmente iriam repensar essa decisão. Essas são situações onde uma pessoa muitas vezes não tem condições financeiras de arcar com os gastos e ela vai acabar tanto com as próprias finanças como provavelmente com as finanças dos familiares que não vão medir esforços para ajudar ela a se recuperar nessa situação delicada de saúde. Conversando com um cliente oncologista de um dos hospitais mais renomados aqui em São Paulo, eu fiquei sabendo de alguns custos relacionados ao câncer, que hoje é uma doença extremamente séria, mas que está se tornando cada vez mais comum. Exames convencionais podem ficar na faixa de 3 a 5 mil reais. Cada sessão de quimioterapia pode custar aproximadamente 10 mil reais. Cirurgias podem oscilar de 15 até 100 mil reais e, às vezes, uma caixa de alguma medicação que tem uso de um mês pode custar 40 mil reais. Eu imagino que esses são custos completamente inviáveis para a maioria dos brasileiros e é por isso que eu reforço mais uma vez aqui a extrema importância de você contratar uma solução de proteção como um plano de saúde. E agora falando de seguros de vida. Qual que é a real utilidade deles? Os seguros de vida são muito mais complexos, porque eles normalmente têm que ser pensados de acordo com a necessidade de cada segurado. Então, vai depender muito da estrutura financeira, de como funcionam as finanças da família, para poder montar um plano que esteja de acordo com aquelas necessidades. Muitas pessoas acham que um seguro de vida cobre apenas situações de morte, mas não. Eles também cobrem muitas situações em vida, como situações de invalidez, cobertura de renda por internação hospitalar, cobertura por diagnóstico de alguma doença grave, entre várias outras situações que são muito comuns e que é muito importante a gente ter algum tipo de respaldo de renda para evitar dilapidar o nosso próprio patrimônio. É muito difícil para a maioria de nós pensar em pagar algum tipo de seguro de vida, porque a gente costuma pensar que serve para pagar e não usar, ou que a gente realmente não vai ver nenhuma utilidade no nosso dia a dia. Além disso, muitas pessoas que começam a investir acabam se empolgando e querem cortar todo tipo de custo para tentar conseguir aportar mais nos seus investimentos. Mas, se elas fizerem isso com o valor que seria destinado para um plano de saúde, um seguro de vida, elas vão estar tentando alavancar a rentabilidade dos investimentos em cima do risco próprio e da família. E como eu falei anteriormente, na maioria dos casos, esse montante a mais que você guardaria nos seus investimentos não vai conseguir nem de longe cobrir os custos que essas situações gerariam se algum dia você fosse precisar desse tipo de proteção. Mas aí muitos de vocês podem perguntar, né? Mas Danilo, por que eu preciso ter os dois? Por que não só um plano de saúde ou não só um seguro de vida? Eles são complementares porque os planos de saúde servem para evitar gastos, enquanto que os seguros de vida servem para prover renda. Então é basicamente essa a diferença dos dois. Se essa pessoa é diagnosticada com câncer, por exemplo, e fica internada em um hospital por 2 meses, o plano de saúde dela cobre o hospital. O seguro de vida vai dar uma renda para ela enquanto ela fica internada. Então é essa a diferença. E se essa pessoa porventura venha a falecer, é o seguro de vida que vai ser responsável por trazer dignidade financeira para a família dessa pessoa, para que ela possa seguir com seus projetos, como a educação dos filhos, entre outros. Uma outra coisa muito importante, eu já expliquei em outras aulas que para os juros compostos multiplicarem o nosso patrimônio, são necessárias décadas. Então, quando a gente está no meio do caminho para algum objetivo de longo prazo, como a aposentadoria, é muito importante a gente não mexer nesse dinheiro. Então, se às vezes a pessoa guardou dinheiro por 15 anos e devido a um problema de saúde ela precisa usar metade ou talvez todo aquele dinheiro, talvez ela não consiga mais conquistar esse objetivo da aposentadoria no prazo que ela tinha planejado, ou talvez não consiga mais conquistá-lo definitivamente, dependendo da idade em que acontece esse problema. E ainda existe um outro problema que muita gente não tem conhecimento relacionado a seguros de vida, que é o processo de inventário. Na prática, de forma resumida, o processo de inventário é o processo de transmissão de bens que acontece quando a gente falece. Então é basicamente um levantamento de todo o patrimônio que a gente tem, o levantamento aí dos nossos herdeiros, para que esse patrimônio seja transferido a eles.
só que ele é um processo muito burocrático e muito caro. Existem duas preocupações principais relacionadas a esse processo de inventário. O primeiro problema é a liquidez. Quando uma pessoa falece, o patrimônio que está no nome dela, em um primeiro momento, é congelado. Ou seja, não é possível fazer movimentações nesse patrimônio, por exemplo, venda de imóveis, venda de carros, esse tipo de coisa, enquanto o processo de inventário não for finalizado e esse patrimônio já esteja no nome dos herdeiros de direito. E dependendo de como funciona a estrutura financeira dessa família, isso pode ser um problema muito sério. Pode faltar dinheiro para pagar as contas, a família pode ficar às vezes com um custo passivo desse patrimônio que ela não consegue arcar com o dinheiro que ela tem no curto prazo. Então é uma situação que realmente vai gerar um problema muito grande para os familiares que ficaram. O segundo problema são os custos. O processo de inventário aqui no Brasil pode custar no mínimo algo em torno de 10% do patrimônio da pessoa que faleceu. Eu não preciso nem falar que a maioria das famílias não tem esse dinheiro para poder arcar com o processo de inventário, o que pode fazer ele ficar travado e levar muitos anos até ser concluído e a família ficar sem acesso àquele patrimônio que já era dela por direito. São por esses motivos que muitas vezes a gente ouve aquelas histórias de inventários que demoram muitos anos para serem concluídos. Se a pessoa que faleceu já era idosa, muitas vezes os filhos já são mais velhos e já são independentes. Então essa situação vira só um inconveniente financeiro. Agora, quando a gente fala de uma pessoa mais jovem, que tem dependentes financeiros, aí a situação é outra. Pode ser que o inventário prejudique muito as finanças da família, que não vai ter dinheiro para conseguir receber o próprio patrimônio na hora que ela mais precisa. Hoje, uma das melhores soluções para arcar com o inventário é um seguro de vida, porque o valor da cobertura não entra no processo de inventário e vai direto para a família em poucos dias, além de ser isento de imposto de renda, o que vai gerar justamente aquela liquidez para a família necessária, não só para arcar com os custos de inventário, mas também para poder seguir dali para frente e restabelecer a vida depois da perda daquele ente querido. A boa notícia é que hoje o Brasil já possui algumas poucas empresas que são especializadas em seguros de vida personalizados, onde a pessoa vai receber um atendimento de um consultor que vai fazer todo um estudo, todo um levantamento da estrutura daquela família para poder montar um plano sob medida de seguro que proteja aquelas necessidades. Tanto as necessidades em vida, como essa questão de invalidez, internação ou diagnóstico de doenças, ou nos casos de óbito, onde a família ainda vai ter que arcar com esses custos de inventário e de outros projetos que tinham sido planejados antes dessa situação. Então, fica aqui minha sugestão para vocês procurarem uma empresa especializada para cuidar do seu seguro de vida e da sua família. Para facilitar o entendimento do que eu falei até aqui, as nossas finanças deveriam ser divididas de uma forma mais global e simplificada em 3 partes. A primeira e maior parte seriam nossos gastos com padrão de vida, tanto os gastos básicos quanto os supérfluos. Uma outra parte seria direcionada aos nossos investimentos, tanto para os projetos de curto, médio e longo prazo. E a última parte é nossas proteções pessoais, ao nosso plano de saúde e seguro de vida. Então agora que a gente já falou dos conceitos, planejamento, reserva de emergência, seguro de vida e plano de saúde, falta falar de uma outra coisa que atrapalha muito os investidores iniciantes, que é essa parte dos termos técnicos e siglas que eu vou explicar de uma forma bem simples na próxima aula. E se vocês gostaram dessa aula, peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E se tiverem qualquer dúvida, é só colocar nos comentários aqui embaixo que depois eu entro lá e respondo todo mundo. Sigam minhas outras redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, para poderem acompanhar todo o conteúdo aqui do Finanças em Desenho. Eu sou o Danilo do Finanças em Desenho e até a próxima aula.